Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é quarta-feira, 14 de agosto de 2019. O presidente Jair Bolsonaro chega em Parnaíba, no Piauí, para a inauguração de uma escola militar batizada com o nome dele. A unidade, que pertence ao SESC, SENAC e à Federação do Comércio, chegou a ganhar um letreiro com o nome Jair Messias Bolsonaro. Uma ação na justiça tentou barrar a concessão do nome, mas foi indeferida. O presidente do SESC informou, porém, que retirou a placa do local, pois Bolsonaro não teria autorizado o uso, mas que vai manter o nome se o presidente assim quiser. Durante a visita, Bolsonaro também deve se encontrar com o governador Wellington Dias, do PT, o primeiro com o líder do Nordeste após a fala polêmica sobre Paraíba. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Câmara dos Deputados aprova texto base da medida provisória da liberdade econômica. Para o governo, a proposta reduz a burocracia e dá mais segurança jurídica aos empresários. Sob pressão de Jair Bolsonaro, o PSL anuncia que vai criar filtro ideológico para definir os candidatos da sigla nas próximas eleições. Nesta terça-feira, o deputado Alexandre Frota foi expulso da legenda após fazer críticas ao governo. Conselho Nacional do Ministério Público mantém investigação contra o procurador Deltan Dallagnol. O processo administrativo trata de uma manifestação pública indevida por parte do procurador em uma entrevista na qual criticou o STF. Justiça de São Paulo determina a volta de Alexandre Nardoni para o regime fechado. Condenado em 2008 por matar a filha, Isabela Nardoni, ele estava no sistema semiaberto desde abril deste ano. Justiça determina que Roger Abdelmaci volte para a prisão. Desde 2017, o ex-médico cumpre a pena em casa, alegando complicações no quadro de saúde. Tenor e maestro espanhol Plácido Domingo é acusado de assédio sexual. De acordo com a agência de notícias Associated Press, 8 cantoras e uma dançarina afirmaram que os abusos começaram na década de 80. Esses e muitos outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. Com 345 votos a favor, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória da liberdade econômica. As informações são do repórter Afonso Marangoni. Por 345 votos a 76, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto base da medida provisória da liberdade econômica. A proposta, segundo o governo, reduz a burocracia e dá mais segurança jurídica aos empresários. Entre outros pontos, a MP permite o trabalho aos domingos e feriados, mas o empregado precisará ter uma folga em um domingo no intervalo máximo de 4 semanas. O texto prevê que as carteiras de trabalho serão emitidas preferencialmente em meio eletrônico. Já os registros de entrada e de saída no trabalho serão obrigatórios somente em empresas com mais de 20 funcionários. A MP também estabelece o fim do alvará para quem exerce atividade de baixo risco e autoriza a substituição do ex-social. Antes da proposta entrar em votação, o relator Jerônimo Gorgan, do PP do Rio Grande do Sul, retirou os pontos considerados mais polêmicos, principalmente os que tratavam da legislação trabalhista. A MP saiu da comissão especial com 53 artigos e o texto aprovado ficou com 20. Ao defender o projeto no plenário, Gorgan disse que a proposta representa uma mudança de paradigma para o Brasil. O Banco Mundial analisa os países com relação ao impacto regulatório e em 150 países analisados, nós somos o de número 109. Com esta lei, nós reduziremos para a 50ª posição, pelo menos. Já o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, fez críticas à MP. O invólucro que se vende aqui, o empreendedorismo, a facilitação, a desburocratização, isso aí tudo muito bem. Agora, que na prática quem vai pagar aqui são os trabalhadores, não há dúvida.
A medida provisória está em vigor desde o dia 30 de abril, quando foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira, os deputados devem analisar destaques que foram apresentados ao texto. Depois, a MP segue para o Senado, onde precisa ser aprovada até 27 de agosto para não perder a validade. Em carta, o ex-presidente Lula agradeceu a Rodrigo Maia pela atuação contra a transferência para o presídio em São Paulo. O presidente da Câmara e um grupo de parlamentares atuaram na última semana para anular a decisão da juíza Carolina Lebos, que autorizava a transferência do líder petista. Para o ex-presidente, o deputado fluminense teve um gesto de solidariedade e defendeu as garantias individuais e do Estado democrático de direito. A mensagem foi entregue a Rodrigo Maia pela bancada do PT na Câmara. Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, sugeriu que o governo federal não envie o texto próprio de reforma tributária à Câmara. A ideia da líder do governo no Congresso é aproveitar a proposta que já está em tramitação na Casa, apresentada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Para a parlamentar, será mais rápido e mais fácil propor emendas e negociar com o autor do texto e o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba. O projeto da Câmara unifica 5 impostos, incluindo o ICMS estadual e o ISS municipal, e prevê o fim de qualquer tipo de incentivo fiscal. Casal é acusado de aplicar golpe no interior de Minas Gerais em nome do governo. Paulo Oliveira, presidente da Federação das Comunidades Quilombolas e Populações Tradicionais do Pará, e a esposa, Nara Oliveira, arrecadaram dinheiro prometendo a construção de casas. Segundo a denúncia, que está sendo apurada pela Polícia Federal e pela Polícia Civil Mineira, eles citaram o nome do presidente Jair Bolsonaro e da ministra Damares Alves no golpe. Em 2018, Paulo ficou conhecido ao ser apresentado pelo então candidato à presidência como prova de que não tinha preconceito contra comunidades quilombolas. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu manter uma investigação que pode levar ao afastamento do procurador Deltan Dallagnol. De Brasília, as informações vêm na reportagem de Antônio Maldonado. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu manter em curso uma investigação que pode levar ao afastamento do procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. O processo administrativo trata de uma manifestação pública indevida por parte do procurador em uma entrevista, na qual ele criticou o STF, afirmando que decisões tomadas pela Corte passam a mensagem de leniência com a corrupção. O comentário foi sobre a decisão da segunda turma do STF de transferir termos da colaboração premiada da Odebrecht relativas ao ex-presidente Lula da Justiça Federal de Curitiba para a Justiça Federal e Eleitoral do DF. A decisão de negar o recurso de Dallagnol e manter a investigação foi tomada pelo CNMP nesta terça-feira, na primeira sessão do segundo semestre. Ao abrir os trabalhos, a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, defendeu a atuação do Ministério Público Federal. Ela declarou apoio a todos os membros do MP, mas cobrou deles uma atuação dentro da legalidade. A Procuradoria-Geral da República apoia a atuação institucional de todos os seus membros para o cumprimento da missão, mas igualmente exige que o desempenho da atuação institucional se dê inteiramente dentro dos marcos da legalidade. Relator do processo, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello cobrou que o órgão analise a questão com agilidade. Segundo ele, recentemente foram divulgados fatos que podem fragilizar o Ministério Público. É óbvio que não devemos ser pautados pela imprensa ou pelas redes sociais. Nós somos um tribunal administrativo, mas um tribunal. Nós temos processo, temos procedimento. E é essencial para a garantia das liberdades democráticas que esses ritos sejam seguidos. No entanto, uma vez provocados, eu acho que precisamos agir. E nós fomos provocados. Um outro processo que também poderia levar ao afastamento de Dallagnol foi retirado da pauta da sessão desta terça-feira e sequer foi discutido. Trata-se de uma reclamação do senador Renan Calheiros contra declarações do procurador no Twitter. As falas, segundo o parlamentar, teriam prejudicado a eleição dele à presidência do Senado. É bom esclarecer que, além do processo administrativo por conta dos supostos ataques ao STF e
da investigação por ter prejudicado o senador Renan Calheiros, há pelo menos outras 8 reclamações contra Deltan Dallagnol no CNMP. 6 delas teriam chegado ao Conselho após a imprensa divulgar vazamentos envolvendo a Lava Jato. De Brasília, Antônio Maldonado. E ainda em Brasília, o governo não escondeu a preocupação com um possível retorno do kirchnerismo ao poder na Argentina. A reportagem é de Luciana Verdolim. Passado o susto inicial, o governo não esconde a preocupação com a possível repercussão negativa da troca de governo na Argentina. Ganha força aqui dentro do Palácio do Planalto a avaliação de que uma possível vitória de Alberto Fernandes, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner, pode sim atrapalhar e muito as relações entre os dois países e as negociações em torno dos detalhes do Acordo de Livre Comércio do Mercosul com a União Europeia. O porta-voz da presidência, Reco Barros, explicou que o Brasil defende a abertura dos mercados, ao contrário da oposição argentina, e lembra que o país vizinho é um importante parceiro comercial. Há sempre uma possibilidade de que governos que não estejam alinhados com esse pensamento do livre comércio possam regredir naquilo que já foi firmado. Não obstante, nós não podemos definir isto como aceitável e viável em face de que nós não temos o resultado definido. O candidato argentino Alberto Fernandes acusou o presidente Jair Bolsonaro de ser racista, misógino e violento. O presidente brasileiro, por sua vez, afirma que a Argentina caminha para ser uma nova Venezuela e ressalta que os mercados estão nervosos exatamente por conta da possibilidade de um retrocesso em toda a região. O presidente brasileiro garantiu ainda que não tem a intenção de romper os laços comerciais com os argentinos, mas alerta que o próprio candidato já sinalizou com a possibilidade de rever o Mercosul, o que, segundo ele, aponta para uma relação que deverá ser conflituosa no futuro. De Brasília, Luciana Verdolim. Guerra comercial entre Estados Unidos e China abre espaço para o aumento das exportações brasileiras de grãos. A venda de soja, cuja safra internacional está chegando ao fim, deve chegar a quase 77 milhões de toneladas. Corresponde a quase 52% do total exportado mundialmente, segundo o Departamento de Agricultura norte-americano. O Brasil também se consolida como grande fornecedor de milho. A agenda de Jair Bolsonaro prevê nova viagem aos Estados Unidos em setembro. O presidente deverá visitar o país pela 3ª vez para participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Além desse compromisso, Bolsonaro pretende ir ao aniversário de 60 anos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington. A passagem do presidente pelos Estados Unidos terminaria com a comemoração da esperada posse do filho Eduardo como embaixador na capital norte-americana. O governo federal vai cancelar a construção do Memorial da Anistia Política em Belo Horizonte. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Segundo ela, o projeto iniciado em 2009 já consumiu 28 milhões de reais dos cofres públicos. Originalmente, a construção estava a cargo do Ministério da Justiça, responsável pela comissão da anistia, até ela ser transferida no atual governo para a pasta de Damares. Vamos agora às informações do tempo em todo o Brasil com Desirê Brant. A frente fria já está à altura do sudeste e faz da quarta-feira um dia de muita umidade e muito frio também. No sul do país já não chove na maior parte da região, mas a entrada do ar polar derrubou ainda mais a temperatura. O dia amanhece agora com geadas em vários pontos do interior do sul do Brasil e mesmo com a volta do sol, o dia segue gelado. Quanto à chuva, tem previsão para pancadas na faixa norte do Brasil, ao longo da costa do Nordeste, principalmente faixa leste da região e, sobretudo, entre o leste paulista, Rio de Janeiro, leste de Minas e Espírito Santo, o dia segue com muita nebulosidade. Chuva fraca, mas a qualquer hora e claro que a temperatura fica bem mais baixa.
baixa. Hoje, a temperatura já não passa dos 14 graus em Porto Alegre, mas ainda chega aos 37 na região de Palmas e 35 graus em Teresina. Em Aracaju, mesmo com a possibilidade de chuva, ocorrem alguns períodozinhos de melhoria e é por isso que a máxima chega aos 29 graus. Belo Horizonte hoje terá máxima de 25 graus e vai chover também na capital mineira. Na capital paulista, o dia segue nublado com muita umidade e uma sensação bem desconfortável até de frio. A máxima hoje não passa dos 13 graus na cidade de São Paulo. Agora amanhã, quinta-feira, o sol volta a aparecer aos pouquinhos. Claro que a temperatura ainda não vai subir muito, mas a sensação térmica já fica um pouquinho mais agradável à tarde. O dia vai amanhecer frio com 9 graus, mas à tarde a máxima fica em torno dos 20 graus. A partir da sexta-feira, esse ar polar perde força e tudo indica que o fim de semana será de sol e temperaturas mais altas durante as tardes. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. 10 horas e 19 minutos e vamos agora ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga traz as informações. Oi, Viga, bom dia. Exatamente, muito bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Um dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, chuva que chegou ontem com a vinda de uma massa de ar frio, né? Uma frente fria que trouxe rajadas de vento, ventos acima dos 80 quilômetros por hora. Quando chove, todo mundo já sabe, é a confusão, um furdúncio, um quiprocó danado. Teve um acidente nas últimas horas no túnel Marcelo Alencar, na região portuária do Rio de Janeiro, que deixou 51 feridos, 14 precisaram ser levados para hospitais aqui do Rio de Janeiro. Foi um engavetamento, uma colisão envolvendo carros de passeio e ônibus. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, você que está pensando em comprar uma joia, um mimo para a patroa, para a namorada, para a filha, com a grife da família Cabral, será que é grife? Não sei não, hein? É uma joia estigmatizada. O leilão dessas peças compradas sem nota fiscal, com dinheiro fruto de propina e corrupção, não vai mais acontecer nesta quinta-feira. Joias avaliadas em quase R$500 mil de reais. A decisão da suspensão veio do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, o homem da Lava Jato, o homem da capa preta que todo mundo teme aqui no Rio de Janeiro. Há uma contestação em relação aos valores apresentados, fixados para a venda desses mimos de Cabral para Adriana Anselmo. Tem muitas operações da Polícia do Rio de Janeiro acontecendo nesta quarta-feira. Nem a chuva atrapalha, nem a chuva impede ações da polícia, a principal delas no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro. Pelo menos uma pessoa ferida, clima tenso. A avenida que passa em frente à favela aqui na zona norte do Rio de Janeiro precisou ser interditada por motivo de segurança. A polícia também está em Bangu, na zona oeste, onde 3 pessoas morreram e um menino, um jovem menor de idade, foi baleado em uma operação da polícia que entrou em confronto com bandidos, com criminosos na noite da última terça-feira. O clima é bastante tenso, é bastante nervoso por lá. E em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a Polícia Civil do Rio de Janeiro está fazendo uma grande operação contra um grupo, né? Uma quadrilha que tinha uma vocação nada democrática. Invadia, depredava e às vezes até incendiava terreiros religiosos, porque discordavam da opção religiosa das pessoas e queriam impor a sua fé, a sua crença através da negação dos terreiros religiosos. Já houve prisões nessa operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É bom lembrar que desde o ano passado foram várias ocorrências deste tipo de depredação, de destruição de terrenos e centros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, principalmente na zona da Baixada Fluminense do Rio. Rodrigo Viga.
E a gente volta a falar da situação da Argentina. Após a derrota sofrida nas prévias eleitorais de domingo e de 2 dias de forte turbulência nos mercados, o presidente argentino Maurício Macri anunciou nesta quarta-feira uma série de medidas econômicas destinadas aos trabalhadores e às pequenas e médias empresas. Entre as medidas anunciadas, serão pagos bônus de até 2.000 pesos extras aos trabalhadores entre setembro e outubro. Macri também anunciou que o salário mínimo será elevado, mas não informou ainda o valor. Segundo ele, o Conselho de Salário será convocado nesta quarta para decidir o aumento. Além disso, o preço da gasolina será congelado por 90 dias para que, segundo o presidente do país, não seja afetado pela desvalorização da moeda. A medida deve manter o preço do combustível estável até depois das eleições presidenciais, marcada para 27 de outubro. A Justiça de São Paulo determinou o retorno de Alexandre Nardoni para o regime fechado. Vinícius Moura. A Justiça de São Paulo determinou que Alexandre Nardoni retorne para o regime fechado. Condenado em 2008 por matar a filha Isabela Nardoni, ele estava no sistema semiaberto desde abril deste ano. Com o benefício, Alexandre tinha direitos como trabalhar fora da prisão e as saídas temporárias. Porém, os desembargadores da 4ª Câmara Criminal atenderam um pedido do Ministério Público e cassaram a progressão de Nardoni por unanimidade. A justificativa para a volta ao regime fechado é que Alexandre não passou por uma avaliação psicológica mais rígida, o teste de Rorschach. O relator do caso, o desembargador Luiz Soares de Melo Neto, afirmou que o teste não foi realizado porque um profissional capacitado não foi encontrado. No voto, ele pede uma avaliação urgente de Nardoni para que esteja completa a readaptação social dele. Na última quinta-feira, Alexandre deixou o presídio de Tremembé em benefício da saída temporária de Dia dos Pais. O Facebook foi acusado de contratar pessoas terceirizadas para transcrever áudios de usuários da rede social. As informações são da repórter Camila Yunes. O Facebook contratou pessoas terceirizadas para transcrever áudios dos usuários da rede social. A notícia foi divulgada nesta terça-feira pela agência Bloomberg. A empresa disse ter recebido a informação de pessoas contratadas pelo Facebook para realizar as transcrições. No entanto, os trabalhadores disseram não saber quais as origens dos áudios e nem para que eles seriam usados. A Bloomberg disse que a rede social confirmou a atividade e que a revisão humana dos áudios já havia acabado há uma semana. O Facebook afirmou ainda que os usuários teriam escolhido no aplicativo Messenger a opção de transcrever os áudios e que as pessoas contratadas estariam checando a inteligência artificial da plataforma. Outras grandes empresas como Apple, Amazon e Google também tiveram recentemente denúncias similares de transcrições de áudio. No mês de julho, a rede social foi multada pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos em $5 bilhões pelo uso indevido de informações pessoais de usuários. 10h26, o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo. Até já! Jovem Pan News. Com certeza, quando você vai fazer compras, alguns estabelecimentos pedem o seu CPF para te dar descontos. Mas por trás desse pedido de CPF tem a utilização dos seus dados. Quando você fornece o número do CPF, a empresa onde você está comprando, o estabelecimento onde você está comprando, vai numa base de dados e pega os seus dados, e esses dados são utilizados para diversas finalidades e dão para essa empresa um histórico das suas compras. O problema maior é no que diz respeito a farmácias, quando, por exemplo, pedem os dados do seu plano de saúde. Apenas em agosto de 2020 vai entrar em vigor a Lei Nacional de Proteção de Dados. Essa lei vai exigir um consentimento específico, uma autorização específica, o que significa que se o consumidor fornecer o CPF, esse CPF ele só pode ser utilizado para dar
o desconto e não vai poder ser utilizado para nenhuma outra finalidade. Até lá, todos nós, você e eu, estamos inseguros e não sabemos onde os nossos dados vão parar. Portanto, podendo, evite de dar o seu número de CPF. Saúde. Corpo, mente e espírito. Dr. Zeballos. Quem que não deve tomar vacina? Não deve tomar vacina quem tem alergia a ovo, porque é um vírus atenuado. Não deve tomar vacina quem já teve paralisia por Guillain-Barré ou alguma doença neurológica de fundo imunológico. E não deve tomar vacina quem está fazendo tratamento com aqueles biofármacos para psoríase. Então não deve tomar vacina porque ele exagera a psoríase. Então é isso que eu queria falar. Não precisa sair tomando vacina, a não ser que você frequente lugares muito cheios. Eu sou o Dr. Zeballos, aproveite seu dia. Saúde. Corpo, mente e espírito. Dr. Zeballos. A Jovem Pan defende que seja feita a reforma da Previdência, que seja justa para todos os brasileiros, porque é urgente para o país. Mande uma mensagem em vídeo pelo WhatsApp. O número é 11 97465 1630. Repetindo, 11 97465 1630. Jovem Pan pela reforma da Previdência. Construindo o Brasil do amanhã. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, espera concluir a votação da reforma da Previdência até o começo de outubro. De Brasília, Levi Guimarães. A reforma da Previdência deve ser aprovada no Senado até o dia 2 de outubro. É esse o cronograma oficial feito pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, ao lado de líderes das bancadas. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça começa a tratar da proposta com a votação de requerimentos para a realização de audiências públicas. Ao longo da semana que vem, estão previstas audiências para debater o tema e no dia 28 será apresentado o relatório da reforma, que será feito pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB. No dia 4 de setembro, acontece a votação na CCJ e no dia 18, a matéria vai ser votada em primeiro turno pelo plenário. Após um período de interstício, no dia 2 de outubro, a PEC será votada em segundo turno para ser promulgada até o dia 10 de outubro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lembra que no primeiro semestre os senadores já debateram a Previdência em uma subcomissão e que, por isso, 60 dias são suficientes para aprovar. Mas um calendário de 60 dias é muito razoável dentro do que o Brasil aguarda do Senado Federal e dentro do ponto de vista do que nós fizemos com a Comissão Especial. É, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de continuarmos nesses 60 dias aqui no Senado debatendo essa matéria. Continua o entendimento de que possíveis alterações na proposta vão vir em uma PEC paralela ao texto. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, explica que uma não atrapalha a outra. Ela será votada como uma única PEC na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de votada em plenário, é que o presidente Davi Alcolumbre tem a prerrogativa de fazer o fatiamento, de tirar a parte inovada e ela então se constitui como se uma PEC autônoma fosse. A oposição reconhece que é inevitável que a reforma seja promulgada, mas quer estender os debates. O líder da oposição, senador Randolph Rodrigues, da Rede, pede uma tramitação de pelo menos 70 dias. A nossa proposta é o prazo razoável de tramitação. O Senado é casa revisora do processo legislativo. O Senado não pode abrir mão do seu papel de revisor do processo legislativo. O Senado não pode ser um carimbador de uma proposta tão delicada.
Além do cronograma da reforma da Previdência, os senadores decidiram avançar com propostas relacionadas ao novo Pacto Federativo para aumentar a distribuição de recursos para os estados e municípios. Entre elas, a repartição do Fundo Social do Petróleo e da venda dos direitos de exploração do pré-sal, a prorrogação do pagamento de precatórios e o fim da Lei Candir. De Brasília, Levi Guimarães. 10 horas e 32 minutos, a Justiça de São Paulo derrubou o sigilo sobre os bens particulares de sócios da Odebrecht. O segredo havia sido determinado no pedido de recuperação judicial apresentado pela organização, que possui dívidas de 98 bilhões e 500 milhões de reais. Ao derrubar o sigilo, o desembargador Alexandre Lazzarini afirmou que os credores devem ter acesso a todos os documentos do processo. Até então, apenas o próprio juiz, o Ministério Público e a administradora judicial tinham acesso às informações sobre os bens particulares. Lava Jato pede que a investigação contra Michel Temer, a filha e o Coronel Lima continue em São Paulo. A Força Tarefa apresentou recurso contra a decisão da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que remeteu a Brasília o processo sobre a reforma na casa de Maristela Temer. A Justiça Paulista avaliou que existe conexão entre a ação com a do quadrilhão do MDB, na qual o ex-presidente é réu por organização criminosa. Os procuradores da Lava Jato, porém, sustentam que as condutas imputadas aos denunciados não se conectam com os diversos crimes apontados como antecedentes. Comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência dos militares na Câmara será instalada ainda hoje. A convocação foi feita em plenário nesta terça-feira pelo presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. O deputado José Priante, do MDB do Pará, deve ser eleito o presidente do colegiado, enquanto Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, será oficializado como relator. O projeto de lei que reestrutura a carreira e as regras de aposentadoria dos militares foi apresentado ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro. O deputado Alexandre Frota foi expulso do PSL. Vamos a Brasília para mais informações com o repórter Antônio Maldonado. O deputado Alexandre Frota não é mais filiado ao PSL. O parlamentar foi expulso do partido por conta das declarações que tem dado sobre o presidente Jair Bolsonaro e correligionários dele. Isso não quer dizer, no entanto, que ele perderá o mandato conquistado com o apoio de 156 mil brasileiros. Agora, Frota não poderá ser acusado de infidelidade partidária e está livre para buscar outra legenda. Entre as opções estão Democratas e PSDB. A decisão de expulsar Alexandre Frota foi tomada por unanimidade em uma reunião realizada pelo PSL em Brasília nesta terça-feira. Segundo o presidente da sigla, Luciano Bivar, a medida não tem relação com o voto do deputado no segundo turno de análise da reforma da Previdência na Câmara. Na ocasião, Frota se absteve de votar, contrariando a orientação do partido. Tudo começou, no entanto, em maio, quando o parlamentar criticou o filho do presidente, o também deputado Eduardo Bolsonaro, e questionou o trabalho dele como presidente estadual do PSL. Depois, Frota também tornou públicas as insatisfações em relação à indicação de Eduardo para o cargo de embaixador do Brasil em Washington, o que acirrou ainda mais os ânimos. É bom lembrar que Alexandre Frota chegou a ser o coordenador do PSL na Comissão Especial da Reforma da Previdência e se consolidou como um dos principais articuladores do partido nessa questão. Mas nos últimos meses foi retirado da vice-liderança do partido na Câmara e da comissão que discute a reforma tributária. De Brasília, Antônio Maldonado. O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta terça-feira o subprocurador da República, Mário Bonzaglia, que foi o nome mais votado da chamada lista tríplice elaborada pelo Ministério Público. A gente continua em Brasília com mais informações para saber como é que foi esse encontro com a repórter Luciana Verdolin.
O subprocurador Mário Bonsalha foi recebido ontem pelo presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto. Ele foi o procurador mais votado da chamada lista tríplice elaborada pelo Ministério Público Federal para embasar a escolha do novo procurador-geral da República, que vai substituir Raquel Dodge, cujo mandato acaba em setembro. Bonsalha afirmou que foi a primeira vez que ele e o presidente se encontraram. Explicou que o pedido de audiência foi feito por ele e pela Associação Nacional dos Procuradores da República, que é responsável pela elaboração da lista tríplice. O subprocurador afirmou ainda que o presidente não fez qualquer pedido específico nem tratou sobre questões de ideologia. Basicamente, temas que têm sido trazidos, a importância de compatibilizar a preservação da Amazônia com o desenvolvimento sustentável, né? Essa é a minha posição também. A factibilidade de se proteger, respeitar direitos indígenas e, ao mesmo tempo, promover desenvolvimento sustentável. O próprio presidente tem afirmado que a tendência é que o nome do novo procurador seja anunciado na próxima sexta-feira. Ele não se comprometeu a escolher entre os 3 nomes preferidos da categoria. Na semana passada, Bolsonaro afirmou que ele tinha pelo menos 5 indicados, mas que poderia escolher qualquer outro nome, levando em consideração toda a categoria. A lista tríplice é feita desde os governos petistas e tem sido observada pelos últimos presidentes, que, no entanto, não são obrigados a escolher entre os nomes mais bem votados. De Brasília, Luciana Verdolim. O governo federal arrecadou quase 150 milhões de reais em leilão de áreas portuárias. Tiago Muniz. O governo federal arrecada quase 150 milhões de reais no leilão de áreas portuárias em Santos e Paranaguá. Foram disponibilizados 2 terminais na cidade paulista e 1 no Complexo Paranaense em arrendamento por 25 anos. O Ministério da Infraestrutura estima que os locais devem receber um investimento de 420 milhões de reais. A disputa mais concorrida se deu pelo terminal de fertilizantes e sais localizado em Santos. A holding Hidrovias do Brasil arrematou o lote depois de 29 lances a viva voz, com uma oferta final de 112 milhões e 500 mil reais. A outra área no mesmo porto, destinada à movimentação de combustíveis, foi vencida pela ABA Infraestrutura e Logística. A empresa ligada à Adonai Química levou a concorrência, mesmo dando o segundo maior lance, de 35 milhões de reais. A empresa brasileira de terminais, da AGEO, deu um lance de 50 milhões, mas foi desclassificada pelas normas do edital por já possuir muitas áreas em Santos. Por fim, o terminal de Paranaguá, voltado para a movimentação de celulose, foi vencido em oferta única de R$1 milhão da Klabin. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, diz que os leilões desta terça integram um projeto ambicioso, que vai até o fim de 2022. Nós temos o maior programa de concessão do mundo, são muitos aeroportos, terminais portuários. Então a gente está conseguindo realizar os leilões conforme nós programamos no início do ano. Na verdade, nós temos todo o desenvolvimento planejado até 2022. Os projetos estão dentro do programa de parcerias de investimentos, criado ainda na administração de Michel Temer. A secretária especial do PPI, Marta Seilier, diz que a pretensão da gestão Bolsonaro é expandir as áreas de concessões para além da infraestrutura. Como a área de resíduos sólidos, saneamento básico, mobilidade urbana, iluminação pública e até mesmo reforçar a área de segurança pública mediante PPP de presídios. Nós estamos estudando a possibilidade de PPP de creche junto com o MEC. O ministro da Infraestrutura se recusou a comentar a intenção de Jair Bolsonaro de tirar os radares móveis das rodovias federais. Na segunda-feira, o presidente da República afirmou que pretende tirar todos os aparelhos de circulação das mãos da Polícia Rodoviária Federal. O chefe do Executivo já expressou mais de uma vez que os equipamentos favorecem a existência de uma indústria da multa. Questionado pelos jornalistas, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que estava no evento para tratar apenas de concessões e não tocou no assunto.
O governador de São Paulo, João Dória, minimizou a construção de um muro para separar usuários de drogas e traficantes de uma obra na Cracolândia. O destaque é da repórter Vitória Bel. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesta terça-feira que o tráfico de drogas na região central da capital paulista diminuiu. Dória deu a declaração ao ser questionado sobre um muro que foi construído na Cracolândia para isolar os usuários e traficantes de uma obra do governo do estado. A construção faz parte da PPP da Habitação, que vai entregar prédios residenciais de interesse social na região da Nova Luz. O empreendimento na Alameda Cleveland é um novo lote de habitações do chamado Complexo Júlio Prestes. Ao lado do prefeito da capital, Bruno Covas, o governador João Dória afirmou que o muro foi erguido na tentativa de proteger trabalhadores e nega que isso signifique um aumento da presença de traficantes e usuários na região. O tráfico diminuiu, mas é preciso você ter a proteção aos funcionários, aos trabalhadores e também aos equipamentos que estão ali. Toda obra tem um tapume, não importa se o tapume tem 2 metros ou 2,5 metros ou 3 metros. Toda obra tem, é um sistema de proteção da área, dos funcionários e também das pessoas que estão transitando pelas calçadas e pelas próprias ruas. O governador ainda afirmou que a prefeitura e o governo do estado, por meio da Guarda Civil Metropolitana, têm feito um trabalho de deslocamento de usuários da Cracolândia para um novo centro de acolhimento de dependentes químicos. O Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica, o SIAT, está localizado na rua Porto Seguro, a cerca de 3 quilômetros da Praça Júlio Prestes, onde acontece o chamado fluxo de usuários. O prefeito Bruno Covas afirmou que o trabalho faz parte do projeto Redenção e tenta convencer os dependentes químicos a deixar a Cracolândia. Questionado se a tentativa de deslocar usuários para o centro de acolhimento não poderia gerar uma nova Cracolândia, Covas disse que algo precisava ser feito. Se a gente tivesse qualquer tipo de medo, a gente não enfrentava a questão. A pior atitude aqui em relação à Cracolândia é não fazer nada. É um grande desrespeito aos direitos humanos, a gente não enfrentar, não botar o dedo na ferida e não tentar resolver essa situação. Segundo o prefeito, o fluxo de usuários de drogas na região da Cracolândia caiu de 4.000 pessoas em 2017 para cerca de 600 no período da manhã e 1.500 no período da noite. 10 horas e 44 minutos e agora a gente conversa ao vivo com José Maria Trindade, lá de Brasília. Zé Maria, bom dia para você. E eu queria começar a nossa conversa perguntando se o governo esperava uma votação tão expressiva de 345 votos a favor da MP da Liberdade Econômica. Bom dia. Salve, muito bom dia, Nicole, bom dia a todos. Olha, Nicole, é o sinal dos novos tempos, né? O presidente Jair Bolsonaro disse no Congresso Nacional tinha que fazer a sua parte em todos os projetos e é isso que está acontecendo. Houve ali uma adoção desta medida provisória muito importante, chamada de liberdade econômica, exatamente para dar aos empresários uma segurança jurídica e também possibilidade de novos investimentos, principalmente em pequenas empresas, que tradicionalmente é que bancam os maiores empregos, né, a maior massa de empregos no Brasil, e elas algumas vezes partem para a ilegalidade exatamente por falta de regras possíveis de serem seguidas. Então, a medida provisória ganhou o Congresso Nacional. Os deputados e senadores se reuniram várias vezes antes da votação do texto base que foi aprovado na noite de ontem, né? Houve ali um entendimento de diminuir bastante o texto. Mas os deputados decidiram discutir e ampliar, inclusive, a ideia do governo. Olha, Nicole, o presidente Jair Bolsonaro adotou no seu governo uma estratégia de acabar com os chamados cartórios, que o ministro Paulo Guedes chama de chiqueirinhos. Muita gente ganhando dinheiro exatamente em cima da burocracia estatal. E aí, os partidos políticos entenderam que se trata mesmo de uma porta aberta para novos empresários e novos empreendedores no Brasil. Para se ter uma ideia, acaba com a exigência de alvará para pequenas empresas como chaveiros, salões de beleza e outros prestadores de serviço como estofadores e tal, serviços que não significam um risco para a sociedade. Além disso, há facilidades, a nova carteira eletrônica, que é uma grande novidade, e também a regulamentação do trabalho aos domingos. Isto, para algumas categorias, Nicole, por incrível que pareça, é proibido, porque é preciso ter uma convenção
e essa convenção nem sempre define pelo trabalho aos domingos. A reivindicação aqui veio através dos revendedores de veículos, que tinham no domingo ali a possibilidade de mostrar os seus produtos aos trabalhadores que ficam durante toda a semana trabalhando, né? E aí, diante de vários setores, foi possível quase que um entendimento geral na Câmara dos Deputados. A medida ainda não foi concluída, o que deve acontecer hoje, e falta a votação no Senado Federal, mas tranquilamente será aprovada até o final do mês. Se não, perde a validade, mas a indicação é que será aprovada. E Zé, hoje o presidente Jair Bolsonaro vai para Piauí, na verdade já deve ter chegado por lá. Essa é a terceira viagem dele ao Nordeste, depois daquela frase que gerou bastante polêmica, na qual durante uma entrevista coletiva ele chamou os governadores do Nordeste de paraíbas, não é isso? Exatamente, é um termo considerado pejorativo, né, no Rio de Janeiro. Paraíba se refere a um nordestino de uma maneira geral, né? É o que em São Paulo, de uma forma pejorativa, também se fala de baianos, como se fossem os nordestinos. Todas as tentativas do presidente Jair Bolsonaro em definir bases no Nordeste, elas não têm sido 100% eficazes. Mas existem programas do governo específicos para o Nordeste, e é isso que tenta o presidente através destas viagens. Existem outras programadas e esta aproximação é muito importante. Lembrando que o governo ainda não conseguiu quebrar ali aquela hegemonia dos partidos de esquerda em vários estados do Nordeste. Mas isso pode ser modificado através da demonstração de um trabalho do governo para o Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro não tem representantes nordestinos nos ministérios, mas tem trabalhos e projetos específicos para a região. E isso é importante. E ele também deve se encontrar, né, Zé, com o governador. Vai ser a primeira vez, embora seja a terceira viagem, que ele vai se encontrar com o governador nordestino. Na Bahia houve ali aquela resistência na inauguração do aeroporto lá de Vitória da Conquista, mas o presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado ali que negocia e que conversa e demonstra que o governo federal está disposto a ajudar nos projetos regionais. A única exceção é com o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, que ele faz duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro, tem sido muito crítico, muito duro, né? Mas há uma boa vontade do governo, há projetos para o Nordeste e encontros marcados com vários governadores do Nordeste. E um governador, Nicole, não pode ficar distante do governo central. Tratam-se de instituições. Para se ter uma ideia, governadores até do PT não querem ficar distantes exatamente do governo federal, porque existem projetos comuns e isso é necessário. No momento em que as últimas indicações ali mostram que os governos estaduais estão sufocados em dívidas, principalmente pela Previdência Social e folha de pagamento. Ali ninguém sabe quem está sufocando mais, se é a folha de pagamento ou a Previdência, que não está nessa reforma nacional dos estados, né? Que não está na nacional, mas que já sufoca governadores, Previdência e folha de pagamento. Zé, a gente falou da MP da Liberdade Econômica na Câmara, mas também tem a outra reforma que também é considerada bastante importante pelo governo, que é a reforma da Previdência, que hoje está no Senado. E ontem os parlamentares decidiram o calendário, né? 18 de setembro vai ser a votação em primeiro turno, 2 de outubro a votação em segundo turno. E hoje tem mais audiências para tratar desse assunto. Exatamente. Foi muito importante a definição do calendário. Ele pode não ser seguido à risca, mas é ali pelo menos um projeto. Olha, Nicole, a novidade no Senado é que cerca de 20 senadores que querem fazer uma nova política, tirar ali os grandes líderes que sempre dominaram o Senado. Renan Calheiros, remanescentes de José Sarney, e entendem esses senadores, e principalmente 10 novos que nunca tiveram nenhum mandato, que elegeram Davi Alcolumbre exatamente para acabar com esses núcleos de poder. Mas o Davi Alcolumbre tem sido criticado porque ele acabou se envolvendo também nesses grupos e formando o seu próprio grupo. E a ideia é abrir mesmo o debate da reforma da Previdência, mas ser bastante rápida a discussão e o debate. E essa definição é de que
quem será chamado por cada setor para discutir a reforma da Previdência no Senado Federal. A previsão é de que esse cronograma será mesmo seguido e a parte comum da reforma da Previdência será aprovada, né, que veio da Câmara dos Deputados, e a partir daí os senadores vão elaborar novas propostas que seriam colocadas em uma nova emenda, e é essa emenda que está sendo chamada de emenda paralela. Não é a primeira vez que isso acontece. A parte comum votada na Câmara e Senado será promulgada e a outra parte vai para essa emenda paralela. A reforma da Previdência, Nicole, está sendo considerada já como decidida. Falta apenas esse debate final e a definição do que fica ou não nessa emenda. A preocupação agora já é com outras reformas. Os líderes chegaram à conclusão de que o Congresso é reformista e, por isso mesmo, deve seguir votando projetos novos. Zé Maria Trindade, muito obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho para você. Pois não, Nicole. Muito bom dia. Bom dia a todos. E falando da reforma da Previdência no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça se reúne agora para começar a discutir a reforma da Previdência. Será uma sessão para a definição do plano de trabalho com a aprovação de requerimentos sobre o número de audiências a serem realizadas. Um deles prevê a participação do secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Vamos acompanhar agora, então, ao vivo, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Acho, senadora, que nós temos que ter, nesse momento, um foco na Previdência, mas não podemos descuidar da questão da reforma tributária. E sugeriria, inclusive, ao senador Roberto Rocha, de que, se nós tivermos uma audiência pública aqui, num determinado horário. Todos nós sabemos que a audiência pública, ela tem vários momentos. Ela tem momento em que há uma grande participação, depois ao longo do tempo, até pela sua duração, ela esvazia, etc. E, pelo que está sendo decidido pela Quem fala presidente... agora é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Não teremos mais, vamos ter, então, audiência pública na quarta-feira. Ok. Mas o que eu queria sugerir ao senador Roberto Rocha, ou na semana seguinte, ou em horário diferente. Porque o que eu posso dizer é que, neste momento, a Comissão de Constituição e Justiça está funcionando, mas outras comissões estão funcionando na casa. O Senado não se resume ao plenário da Comissão de Constituição e Justiça, porque eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, senador Roberto Rocha, é que se o Senado não acelerar a reforma tributária, correremos o risco de aprovarmos a reforma da Previdência e, quando formos cuidar da reforma tributária, o texto da Câmara chegue no Senado e nós sejamos, mais uma vez, prejudicados na questão da federação, que esta é a casa da federação. Portanto, eu apoio as alternativas que puderem ser construídas para que a gente possa caminhar e acelerar a reforma tributária no Senado. É fundamental a participação dos colegas. Fico feliz de saber que todos estão entrando num consenso em relação à importância da reforma tributária. Vamos avançar nesse sentido com o senador Roberto. Antes de passar a palavra aos demais, apenas esclarecer que, infelizmente, a única semana indisponível é a semana que vem. Nós teremos audiências públicas, que nós sabemos o horário que começa, mas não sabemos o horário que termina. Então, automaticamente, a partir do momento que tivermos passado por essa etapa de audiências públicas, já na semana seguinte, nós poderemos estar começando a avançar em relação à reforma tributária também. Com a palavra para encaminhamento do requerimento, senador Rogério Carvalho, em seguida senador Randolph e senador Major Olímpio. São dois assuntos, senhora presidente. Obrigado pela oportunidade. Primeiro, que a gente combinou na reunião de líderes que a Comissão de Constituição e Justiça, ela manteria suas atividades dentro da normalidade, ou seja, com uma pauta. E nós poderíamos trazer para dentro do horário da reunião. Então, mas isso não foi o acordado lá na reunião de líderes. Tudo bem. Então, a minha sugestão é que nós deixássemos este horário para os outros temas. E eu quero fazer um apelo a todos que, dentre os outros temas, tem o tema da reforma tributária, que poderia ser pautada a audiência neste dia,
que é o dia reservado à Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente pudesse avançar. Veja, ontem, quem ouviu o noticiário dos telejornais todos, dão conta do avanço do debate da reforma da Previdência na Câmara, da tributária na Câmara. Então, mais uma vez, nós vamos ficar para trás. Então, eu acho que a gente, todos aqui, todos os senadores, deveriam refletir, repensar e ver a possibilidade de nós fazermos essa audiência da reforma tributária no horário da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, certo? Nesse horário que ficou reservado na reunião de líderes, que seria para o funcionamento normal da comissão, que nós não faríamos audiências públicas nesses horários, que a gente pudesse fazer audiência pública sobre a reforma tributária já na próxima semana. E, por fim, eu tenho um requerimento sobre a mesa com algumas sugestões de audiência pública que eu queria pedir para a senhora colocar assim que encerrarmos o encaminhamento desse requerimento, nós vamos colocar o requerimento de Vossa Excelência em votação. Queria fazer esse apelo a todos os senadores. O Eduardo Braga veio nessa direção, todos estão mais ou menos com esse sentimento da importância da reforma tributária. Com a palavra, pela ordem de inscrição, para encaminhamento do requerimento, senador Randolfo Rodrigues. Presidente, são duas questões. A primeira, só para que Sua Excelência o relator, o senador Roberto Rocha, já que está tendo sugestões de nome, queria 2 nomes a mais de 2 economistas que eu considero que também estarão no debate da reforma da Previdência, que eu considero que seria importante estarem também no debate da reforma tributária. O doutor Eduardo Gianetti e o doutor Eduardo Moreira. Né? Só para, com a aquiescência, obviamente, Sua Excelência o relator... Eu queria reforçar, acrescentar, se Vossa Excelência me permitir, claro, endossar as suas sugestões. Então, pronto, essas 2 sugestões e agora com o nobre endossamento, reafirmação das sugestões dos nomes dos 2 Eduardos, Gianetti e Moreira, para as audiências públicas sobre a reforma tributária. Eu tenho uma preocupação, presidente, que assim, eu concordo com tudo que aqui foi apresentado sobre a necessidade do Senado não perder o protagonismo no debate sobre a reforma tributária. Uma palavra tão usada costumeiramente. Mas é mais do que protagonismo. É o dever ser. A gente acompanhou agora, então, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que se reúne hoje para começar a discutir a reforma da Previdência. Agora são 10 horas e 59 minutos e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Jovem Pan News. Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Vamos falar hoje de um importante estudo. Um estudo que envolve as diferenças raciais e o prognóstico no câncer renal. Em comparação a outros grupos étnicos, os afro-americanos têm uma incidência maior de subtipos de tumor cortical renal de menor potencial de agressividade, menor potencial de invasão e de metástase, ou seja, pouco agressivo. No entanto, os resultados de sobrevida são semelhantes entre os grupos. Um estudo com 3.088 pacientes, incluindo afro-americanos e não afro-americanos, que foram submetidos à retirada total ou parcial do rim, investigou o impacto da raça afro-americana na sobrevida global, desfechos oncológicos, desfechos funcionais e mortalidade não oncológica. O resultado desse importante estudo confirmou não haver diferença na sobrevida e recorrência entre todas as etnias. Também não houve diferença em relação ao tamanho médio do tumor ou presença de metástases. Porém, o estudo demonstrou que ser afro-americano foi um fator de risco para a piora da mortalidade não relacionada ao câncer e para a piora da função renal. Uma das conclusões foi que os afro-americanos parecem ter fatores que diminuem a funcionalidade dos órgãos, como, por exemplo, maior chance de hipertensão, obesidade, doença cardiovascular e AVC. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Saúde.
Minuto do Coração. Dr. Kalil. A pergunta é verdade que as mulheres estão mais propensas ao infarto? Não digo mais propensas, elas estão propensas, porque é um mito que mulher não infarta. A mulher acha que ela não infarta. Pois vejam, estudos epidemiológicos mostram que mais de 50% das mulheres infartam sem sintomas. Isso é bastante sério. Ou sintomas atípicos. Então a mulher pode sim infartar. Claro que a incidência de infarto na mulher é maior quando a mulher entra na menopausa. E aí ela se iguala à incidência do homem. Mas como há um mito que a mulher não infarta, o que acontece? Mesmo antes da menopausa, ela se cuida menos, ela se previne menos dos fatores de risco para a doença coronária, que são hipertensão arterial, dieta, exercício, cuidado do diabetes, cuidado do nível de colesterol, ou seja, como há um mito que a mulher não infarta, ela se cuida menos. E quando acontece o infarto, ele muitas vezes é mais sério até que no homem. Porém, a mulher infarta sim e tem que se cuidar. Minuto do Coração. Dr. Kalil. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11h03, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base da medida provisória conhecida como a MP da Liberdade Econômica. Entre outros pontos, a proposta define regras para trabalho que beneficiam empresários e empreendedores. A exemplo disso, aqui ao meu lado está o dono da maior rede de franquias odontológicas do Brasil, a Odonto Excellence, Oséias Gomes. Oséias, bom dia. Muito obrigada por comparecer aqui na Jovem Pan. Prazer imenso estar com você aqui. Eu gostaria de começar essa conversa te perguntando a respeito, então, da liberdade, da MP da Liberdade Econômica. Você que começou com uma pequena empresa e hoje já se transformou numa grande franquia, né? São mais de 600 unidades ao redor do país, além de outras ao redor do mundo, né? Isso, Portugal, Angola e Paraguai, é isso? Isso mesmo. Uhum. Essa MP, essa medida provisória, ela é importante para as pequenas e para as médias empresas? O brasileiro que precisa empreender precisa dessa MP? Que gostoso ouvir essa palavra liberdade, né? Só ela já dá um relax. Essa medida ela vem trazendo facilidades para que o empresário ele possa tomar um novo passo. Por quê? Ela tinha algumas... O formato que nós vivíamos tinha uma certa limitação, que para o empresário tomar novas decisões, ele tinha que remodelar a sua empresa. E com essa medida, ela vem trazendo facilidades para que o empresário tenha mais coragem, se arrisque mais. E com isso, sem sombra de dúvida, trazendo riqueza para o nosso país. O empresário precisa disso. O empresário precisa se sentir seguro, apoiado com medidas inteligentes, que sejam unilaterais, que ajudem o empresário, automaticamente isso vai gerar novos empregos. Aliás, eu vejo muitas empresas tentando diminuir o quadro para ficar em um sistema antigo. Hoje eles podem ficar mais à vontade e eu tenho plena convicção que vai gerar mais emprego nas empresas que já existem e vão se arriscar ao crescimento ainda maior. Bacana. E você, como eu disse, hoje é dono de uma das maiores empresas de odonto aqui no país, mas você também teve um começo humilde, né? Eu queria que você contasse um pouco a respeito da sua trajetória, a respeito da origem dos seus pais, né? Você veio lá do Paraná, é isso? Isso, eu vim da roça, né? Da lavoura artesanal ainda, que era tudo manual, com os meus pais, com os meus falecidos pais, com os meus irmãos. E eu trabalhei na roça até os 15 anos, cuidando de porco, de galinha, de gado, fazendo lavoura, aquela coisa toda que até hoje eu gosto. Porém, aos 15 anos eu percebi que eu precisava buscar mais conhecimento. Naquela época não tinha a quantidade de escolas, de faculdades que nós temos hoje. Eu fui embora para uma cidade vizinha chamada Telêmaco Borba, morar na casa de uma tia minha. E ali eu comecei a trabalhar em posto de gasolina, lavando carro e estudando à noite. Saí dali, trabalhei de pacoteiro de supermercados e entrei no banco antigo Bamerindos. Entrei como office boy, os primeiros cargos, e fui crescendo, cheguei a gerente de relacionamento. Mas sempre estudando.
Na época, para fazer faculdade, eu rodava 300 quilômetros da minha cidade. Eu vim em Ponta Grossa, 150 quilômetros de ida e 150 de volta. Era um trabalho, um esforço muito grande, porém muito focado, muito determinado sempre. Eu sempre digo que eu não deixei a minha sorte ao léu. Porque muitas vezes a gente entrega a nossa história à sorte. Eu sou filho de pai pobre, nasci pobre e vou morrer pobre. Olha, meu pai era alcoólatra, por isso que eu sou assim. Minha mãe tinha tal dificuldade, por isso que eu sou assim. Na minha empresa não deu certo onde eu trabalhava, porque eu era perseguido pelo chefe. Olha, dificuldade todos nós vamos ter. Mas se você for focado, determinado em buscar aquilo que você quer, eu talvez acredito que eu seja um exemplo disso. Pois bem, mas por que isso aconteceu? Apenas você ter um sonho não é o suficiente. Todo sonho, ele precisa se tornar um projeto, porque senão ele será uma frustração. E todo projeto precisa vir à existência. Mas quando nós saímos da linha do sonho para a linha do projeto, precisa de conhecimento. Você tem que ter propriedades daquilo que você vai fazer. Talvez aí esteja um dos grandes pilares do meu sucesso. Aos 17 anos de idade, eu comecei a estudar gestão. Eu me apaixonei pelos livros de negócio. Eu sou formado, estudei, mas eu tenho plena certeza que a minha base de conhecimento foi o autodidatismo, que fez com que durante 30 anos eu estudasse de 2h30 a 4 horas por dia para poder me preparar. E como que a Odonto Excelência surgiu? Então, passaram-se 12 anos de banco, eu saí do banco e comecei a trabalhar como freelance, fazendo consultoria para algumas empresas, porque eu queria testar o meu conhecimento na prática. Trabalhando com uma empresa, com outra, eu fui fazer uma consultoria para um consultório odontológico de um amigo meu, inclusive. E quando eu cheguei a fazer essa consultoria, eu comecei a perceber que esse segmento havia uma oportunidade. Por quê? Em todo mercado existe uma lacuna. Quer dizer, nem o mercado é tão protegido ao ponto que ninguém mais possa entrar ali. Mas em toda lacuna existe uma oportunidade ou uma armadilha. E eu percebi a oportunidade. E comecei a empreender no ano de 2002. No ano de 2009 eu montei a franquia, estamos há 10 anos. Hoje inaugurando uma franquia a cada 72 horas. Estamos chegando na marca de 800 unidades. Olha só, já estava com um dado desatualizado aqui, então eu tinha 600. 800 unidades. Estamos chegando a 800 unidades. Faz alguns dias só, então. Faz né, alguns dias. Muito bem. E por que o ramo de odontologia e não, por exemplo, outra área da saúde? Por que essa escolha em odonto? Não foi exatamente uma escolha, foi a oportunidade que me chamou. Porque eu estava trabalhando no ramo de odontologia quando eu percebi a oportunidade. Claro que em outras áreas de saúde, talvez eu tenha um leque, uma gama de oportunidades muito maiores ainda. Mas qual foi então essa oportunidade que você viu? Qual foi a lacuna que você identificou aí nesse serviço? O estereótipo do segmento, muito fechado, muito protegido, pessoas bem qualificadas. A odontologia brasileira é uma das melhores do mundo. Porém, a odontologia chegou um momento que ela deixou de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio. Pois bem, quando falamos de negócio, aí nós falamos de uma boa administração. Aí você fala de competitividade, conexão com o mercado. Existem coisas muito mais sensíveis que exigem uma gestão bem feita para que isso aconteça. E na hora certa, no momento certo, eu percebi esta oportunidade e comecei a fazer gestão. Quem vende odontologia é o dentista. Eu vendo gestão para odontologia. Esse é o core business da Odonto Excelência. Bom, falando em gestão, então você trouxe até esse seu livro, certo? Sobre o método que você utiliza na sua empresa. Isso aqui é minha nova paixão. Meu best-seller, Gestão Fácil. Não é fácil você hoje lançar um livro no Brasil falando de autoajuda, acredita em você mesmo, falar de sonhos. Você tem um leque de pessoas muito mais interessadas. Mas quando alguém chega numa livraria ou para fazer uma compra de um livro, quando fala gestão, limita o mercado. São pessoas que realmente já tomaram a decisão em sair do sonho e criar um projeto
o leque é menor de pessoas. Mas eu estou muito feliz, eu não quis, eu quis me manter firme na minha posição de gestão e lancei o Gestão Fácil. Hoje já estou na 4ª edição em 4 meses, sou o 2º livro mais vendido de gestão no Brasil. Estou muito feliz com a aceitação. Que bacana. A intenção é ajudar muitas pessoas através do Gestão Fácil, né? E, Oséias, só para a gente finalizar, como eu disse, você tem franquias aqui no Brasil, mas também tem em outros países, principalmente também aqui na América do Sul. Qual que é a principal diferença ou quais são as principais dificuldades? É mais fácil empreender aqui ou empreender lá fora? Cada um com suas particularidades. Eu costumo dizer que eu ainda estou taxiando na pista. Eu ainda não comecei a crescer pela quantidade de oportunidade que existe. Nós estamos no Brasil, nós estamos em Angola, tem as particularidades de Angola, tem do Paraguai e também nós temos em Portugal. O que nós temos mais de dificuldade no Brasil é aquilo que nós já vivemos no passado. Empresários sempre são discriminados, gera-se dificuldade, dá a impressão que riqueza no Brasil é um pecado. Falar de dinheiro, de riqueza, não. O Brasil precisa ter facilidades, abrir caminhos. A lei não foi feita, o homem não foi feito para a lei. As leis foram feitas para o homem. Se elas foram feitas para nós, elas que venham suavizando os nossos caminhos, as nossas veredas, para que o empresário consiga ter facilidade em ter a caminhada, em ter o seu trajeto. Isso que está acontecendo agora é que eu parabenizo em pé mesmo, porque ninguém consegue dar nada daquilo que não tem. O Brasil precisa continuar ajudando, fazendo filantropia, aliás, tecnofilantropia, que é fazer pessoas se tornarem produtivas no futuro. Precisamos ter a mente atentas para isso. Porém, o empresário precisa de facilidades para que gere riqueza, porque ninguém dá nada daquilo que não tem. Posso falar só mais uma coisinha? Claro. No Brasil, infelizmente, o que acontece, lei é igual moda. Por quê? Tem leis, tem moda que pega e tem moda que não pega. Por que muitas leis você tem o direito adquirido e não acontece? Por que não acontece? Porque não tem grana para pagar. Se não tem grana, a lei não vai acontecer. Então nós precisamos sim gerar riqueza no país para que possa trazer talvez as classes mais baixas, elevando para uma vida mais digna. Mas temos que ter riqueza no país. E ter riqueza não é aumentando líquida de 10 para 12, de 12 para 15. Gerando mais riqueza para o país, com PIB melhor, com produção melhor, com produtos mais bem acabados e com genialidade. Oséias Gomes, é dono da maior franquia de odontologia do Brasil, a Odonto Excellence. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, 2ª edição, e parabéns pelo sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigado, querida. A Câmara Norte-Americana de Comércio afirma que a União Europeia e os Estados Unidos disputam um mercado de 59 bilhões de dólares ao ano no Brasil. O destaque é do repórter Matheus Meirelles. União Europeia e Estados Unidos disputam um mercado de 59 bilhões de dólares ao ano no Brasil. É o que aponta estudo divulgado nesta terça-feira pela Câmara Norte-Americana de Comércio. Excluindo importações de baixo valor, a disputa é por um ambiente com 906 produtos. Os dados indicam que o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia deve ampliar uma vantagem já existente do bloco sobre as exportações norte-americanas. O vice-presidente executivo da AmCham, Abrão Arabi Neto, destaca outros acordos que estão sendo negociados pelo governo brasileiro. Com os países do EFTA, que são outros países europeus, como Suíça, Noruega e Islândia, mas também com o Canadá, com Coreia do Sul, com Singapura, e o objetivo hoje do governo brasileiro é concluir todas essas negociações até o final do ano que vem. Então a gente está discutindo vantagens que os europeus terão em relação aos americanos, mas num horizonte curto de 1 ano e meio é possível que a gente comece a discutir também vantagens que outros países terão nessa concorrência pelo mercado brasileiro, que é um mercado muito importante. Abrão Arabi Neto espera que as boas relações entre o presidente norte-americano Donald Trump e o mandatário brasileiro Jair Bolsonaro levem ao início de negociações para um acordo de livre comércio com o Mercosul. De acordo com a AmCham, dentro de um universo de quase 6 mil produtos, a União Europeia possui fatia de 55%, enquanto os Estados Unidos detêm parcela de 45%.
Girando nossa equipe de reportagem, vamos agora a Nova York. Mariana Jangiacomo traz os destaques. Oi, Mariana, bom dia. Bom dia, Nicole. Bom dia a todos. Olha, Nicole, as investigações sobre a morte de Jeffrey Epstein, que foi encontrado morto na cela da cadeia em Manhattan, onde estava preso aguardando julgamento no último sábado em um aparente suicídio, continuam. Ontem, o diretor desta cadeia foi trocado e 2 guardas foram afastados do cargo. E o que a mídia norte-americana está divulgando hoje, está repercutindo muito por aqui essa notícia, é que esses guardas, na verdade, estariam dormindo em vez de fazer as rondas a cada meia hora na cela de Jeffrey Epstein. A imprensa norte-americana também diz que eles teriam forjado documentos, eles teriam dito que não, fizemos a ronda quando na verdade estavam dormindo. E se isso for realmente comprovado, eles vão ser penalizados, porque isso na verdade é um crime federal. Vale lembrar que Jeffrey Epstein era o bilionário do setor financeiro aqui dos Estados Unidos, tinha 66 anos e era acusado de explorar sexualmente menores de idade. Então, as investigações continuam e a gente continua acompanhando o caso. Agora, Nicole, outra notícia outro assunto que as pessoas estão discutindo muito por aqui é que 22 estados, incluindo Nova York e a Califórnia e mais 7 cidades norte-americanas, estão processando o governo do presidente Donald Trump porque querem anular a nova política de Trump sobre usinas de carvão. Essa nova política do Donald Trump, só para a gente resumir um pouquinho, ela se chama Affordable Clean Energy, ou seja, traduzindo para o português, é algo como energia limpa mais barata. Esse seria então o objetivo da política. E ela é muito diferente da política anterior, criada pelo governo Obama, que era mais focada em reduzir as emissões de gases dessas usinas, gases que aumentariam aí o efeito estufa, e que criava diretrizes federais para as usinas seguirem as mesmas regras no país todo. A nova política do Trump flexibiliza um pouco essas regras e dá autonomia para cada estado decidir as suas próprias diretrizes em relação às usinas de carvão. Os representantes desses estados que foram até a Corte de Apelações para pedir a anulação dessa nova política dizem que ela pode ser prejudicial ao meio ambiente, que eles estariam preocupados com isso. Então, por isso, essa ida até a Justiça para tentar anular a nova política de carvão do governo de Donald Trump. A gente continua acompanhando aqui tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos e volta a falar com qualquer novidade. Nicole? Obrigada, Mari. Bom trabalho para você. O tenor e maestro Plácido Domingo está sendo acusado de assédio sexual. O destaque é da repórter Larissa Coelho. O tenor e maestro espanhol Plácido Domingo, de 78 anos, está sendo acusado de assédio sexual por 9 mulheres. A denúncia foi publicada nesta terça-feira pela agência de notícias Associated Press. 8 cantoras e uma dançarina afirmaram que os abusos começaram na década de 80. Uma das acusadoras afirma que Domingo colocou a mão por dentro de sua saia poucos momentos após um ensaio. Outros relatos incluem também tentativas de beijos forçados. Algumas mulheres afirmaram ainda terem tido suas carreiras prejudicadas por negar os avanços do tenor. A mezzo-soprano Patricia Wolf é a única das acusadoras que decidiu sair do anonimato. Ela conta que o comportamento inadequado do cantor era um segredo conhecido apenas pelos que conviviam com ele. Outros ex-funcionários e colaboradores de Domingo confirmaram a veracidade das denúncias. Com a repercussão do caso, a Orquestra da Filadélfia retirou o convite para que Domingo se apresentasse com a instituição. Procurado pela Associated Press, o tenor negou as acusações e afirmou que são profundamente preocupantes e inexatas. Nájila Trindade diz que é mais fácil arquivar processo do que ir atrás da verdade. A modelo que acusou Neymar de estupro prestou depoimento à polícia nesta terça-feira sobre o arrombamento do apartamento em São Paulo. Ela disse que não se surpreendeu com o arquivamento do inquérito porque a palavra do jogador teria mais valor do que a dela, uma pessoa de família humilde. Na última quinta-feira, a Justiça acolheu a manifestação do Ministério Público de São Paulo pelo arquivamento do processo, alegando não haver provas suficientes. Secretário de Imprensa do Palácio do Planalto é demitido após uma semana de trabalho. Paulo Fona foi nomeado ao cargo na última quarta-feira, após a indicação do chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social.
é Fábio Washgarten. Ele foi o 4º profissional a ocupar a cadeira desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência. Fona disse que foi pego de surpresa e que esperava maior profissionalismo do governo federal. O governo federal investiu 6,5% dos recursos previstos para 2019 do Fundo Nacional de Segurança Pública. De acordo com dados oficiais, até esta terça-feira foram investidos 113 milhões e 800 mil reais, do total de 1 bilhão e 700 milhões estimados para o ano. Do total utilizado, 83 milhões e 500 mil reais foram destinados à Força Nacional de Segurança Pública. Por meio de nota, o Ministério da Justiça, responsável pelos recursos, informou que o cenário deve mudar a partir do próximo mês, sem detalhar as ações e o emprego da verba. Suspeito de fraudar laudos de saúde, o ex-médico Roger Abdelmaci voltou a cumprir pena em sistema fechado. Afonso Marangoni. Suspeito de fraudar declarações de saúde, o ex-médico Roger Abdelmaci, de 75 anos, teve a prisão domiciliar suspensa e voltou para o sistema prisional nesta terça-feira. A decisão foi da juíza Andréia Barreira Brandão, da 3ª Vara de Execuções Criminais de São Paulo. Desde 2017, Roger Abdelmaci passou a cumprir a pena em casa, alegando complicações no quadro de saúde. Em julho deste ano, a Justiça determinou que a Polícia Civil investigasse se o ex-médico teria agravado a situação clínica de forma deliberada para deixar a penitenciária 2 em Tremembé, no interior de São Paulo. As suspeitas começaram após o livro Diário de Tremembé, o Presídio dos Famosos, apontar que Abdelmaci tomou remédios controlados para alterar exames e enganar a perícia. O livro é de autoria de Assir Filó, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, que também cumpria pena no presídio. Na obra, ele afirma que o médico Carlos Sussumo, que atua na penitenciária em troca de remissão da pena, ajudou Abdelmaci. Segundo o livro, Sussumo admitiu ter emitido um relatório médico falso que teria embasado a prisão domiciliar do estuprador. Uma das vítimas de Roger Abdelmaci, a empresária Ivanilde Serebrenic, comemorou a prisão e disse esperar que a justiça seja feita. Hoje, ver o Roger voltando, tendo a sua prisão domiciliar sendo suspensa pela justiça, é um momento de vitória para nós. E eu digo para vocês, não é um momento de vitória só para mim, é um momento de vitória para todas as mulheres. A delegada da Divisão de Capturas do DOP, Ivalda Aleixo, conta como Roger Abdelmaci recebeu a notícia. Falamos novamente para ele do que se tratava, ele nos apresentou atestados médicos do Einstein e de outros laboratórios e hospitais, mas nós apenas cumprimos a determinação judicial. Eu disse que ele deveria então apresentar ao médico lá do hospital penitenciário. Agora o estuprador foi encaminhado para o Hospital Penitenciário de Santana, na zona norte da capital, onde deverá ficar ao menos 30 dias. No local, Abdelmaci será submetido à perícia judicial, que vai avaliar o quadro de saúde dele. O ex-médico foi condenado a 181 anos de prisão por ter cometido 48 estupros contra 37 pacientes da clínica de reprodução assistida que era mantida por ele. A Justiça de São Paulo condenou o rei dos fiscais, José Rodrigo de Freitas, a 54 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Reportagem de Nani Cox. Após denúncia do Ministério Público de São Paulo, a Justiça condenou o rei dos fiscais a 54 anos de prisão. O ex-fiscal da Prefeitura, José Rodrigo de Freitas, foi acusado de receber R$1.600.000 em propina para favorecer a Uninove. De acordo com as denúncias do Grupo Especial de Delitos Econômicos, a partir de 2003, Freitas pediu dinheiro em troca de imunidade tributária para a universidade, referente ao período de 1998 a 2005. O rei dos fiscais ainda teria pedido propina para manter a isenção dos tributos nos anos seguintes. As denúncias apontam que o pagamento foi feito por meio de 54 cheques, que somam R$1.600.000. Para não levantar suspeitas, o ex-fiscal teria pedido que os cheques fossem emitidos em nome de gráficas,
empresas de informática e de material de construção. Também foram condenados o reitor da Uninove, Eduardo Storópolo, e o pró-reitor Marco Antônio Malva. Os dois receberam 10 anos de prisão por corrupção ativa, mas o Ministério Público de São Paulo vai recorrer porque ambos fecharam acordo de delação premiada durante as investigações. Por meio de nota, o advogado Igor Tamazauskas reafirmou que há necessidade de manutenção da condenação. Segundo a equipe de defesa, Storópolo e Malva acreditam que a justiça vai corrigir o quanto antes a pena aplicada. Condenado pelo assassinato da namorada Elisa Samúdio, Bruno deve voltar ao futebol. O ex-goleiro do Flamengo teria acordo com o Poços de Caldas Futebol Clube para retornar aos gramados. O clube disputa a 3ª divisão do Campeonato Mineiro de Futebol. Bruno cumpre prisão semiaberta domiciliar em Varginha e depende de autorização judicial para poder voltar a jogar. PSL planeja estabelecer diretrizes para candidatos nas próximas eleições. A ideia do partido do presidente Jair Bolsonaro é evitar desgastes internos, como a expulsão do deputado Alexandre Frota. Para 2020, a legenda deverá exigir fidelidade ideológica dos candidatos, além de possuir um passado político limpo, segundo o jornal Estado de São Paulo. A decisão teria sido tomada após a cobrança do presidente da República, que em troca sinalizou a permanência na sigla até 2022. Pedidos de Lula contra a atuação de Sérgio Moro serão julgados no plenário virtual do STF. O julgamento será realizado pela 2ª turma do Supremo a partir desta sexta-feira e terminará no próximo dia 22. Ao todo, serão analisados 3 pedidos, sendo 2 relacionados às apurações sobre repasse de propina pela Odebrecht na compra de um terreno para o Instituto Lula. O terceiro se refere ao processo no qual o ex-presidente é acusado de receber propina por meio de reformas no sítio de Atibaia. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, teve a pena ampliada em 11 meses após ser condenado por mau comportamento. Direto do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Mais uma derrota para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, na Justiça Fluminense. A contagem do cumprimento da pena teve uma perda de quase 1 ano. Eu vou explicar por quê. Todos lembram daquela videoteca que Cabral mantinha no presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, onde ele chegou a cumprir pena aqui na capital. Cabral foi condenado pela Justiça Fluminense por ter essa videoteca por maus hábitos, maus costumes dentro do presídio de Benfica, onde tudo corria frouxo. Eu chamava até de o resort da Lava Jato do Rio de Janeiro. Essa videoteca tinha uma TV de 65 polegadas e dezenas de mídia para os presos, inclusive Cabral, passarem o tempo dentro da cadeia. Após essa condenação, o cumprimento da pena de Cabral, e olha que ela não é pequena, passa a valer a partir de outubro de 2017, segundo o entendimento da Justiça Fluminense. E não mais novembro de 2016, quando ele efetivamente foi preso pela primeira vez pela Operação Lava Jato, foi conduzido à prisão à cadeia. Os advogados de Cabral contestam esta decisão e vão tentar revertê-la na justiça. Sérgio Cabral Filho hoje está preso no complexo de Bangu, na zona oeste da capital. Tem penas que juntas somam quase 120 anos de reclusão. E ainda é réu em mais de 20 processos que correm, que tramitam aqui na Justiça do Rio de Janeiro. Recentemente, Cabral mudou de defesa de advogados, passou a confessar crimes, apontar alguns parceiros do esquema de propina e de corrupção, mas não chegou aonde o juiz da Lava Jato, Marcelo Bretas, quer, ou seja, que Cabral entregue ex-representantes do Executivo Federal e também membros do Poder Judiciário do Rio de Janeiro que estavam umbilicalmente ligados ao esquema de propina e de corrupção do Rio. Rodrigo Viega. 11h30 e o Jornal da Manhã, segunda edição, volta daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Um importante estudo
foi apresentado sobre câncer de bexiga e novas drogas. Câncer de bexiga é uma doença agressiva, particularmente quando avançada. Mas a boa notícia é que, além da imunoterapia, drogas biológicas vêm sendo desenvolvidas para promover maiores taxas de resposta. Nós temos os inibidores do FGFR, como, por exemplo, Vovatumab, como, por exemplo, Erdafetinib. Mas nós temos também outras drogas que atuam por mecanismos diferentes. Uma delas chama-se Enfortumab Vedotin. O que essa nova droga faz, ela se liga a um receptor chamado nectina e quando dá ligação, ela libera dentro da célula tumoral o quimioterápico, que é bastante tóxico. Um mecanismo que nós chamamos de cavalo de Troia, onde a medicação tóxica ela não circula no sangue, e sim ela entra na célula do tumor após a ligação da molécula com o receptor chamado nectina 4. Nesse estudo, com 112 pacientes que já haviam sido tratados e falhados outros tratamentos, a resposta foi de 42%, um resultado inédito na literatura. Essa droga está em aprovação pelo FDA, o órgão americano de aprovação de novas drogas, e provavelmente nos próximos 1 a 2 anos também deve estar no país. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer, estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site, vencerocancer.org.br. Vencendo o Câncer. Dr. Maluf. As notícias que não podem ficar para depois, você acompanha no Jovem Pan agora. Os principais assuntos do dia, as notícias de última hora, análises e a opinião do time de comentaristas da Jovem Pan. Acompanhe de segunda a quinta, ao vivo, a partir das 4 horas da tarde, o Jovem Pan Agora. Estamos em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube, Facebook e Twitter. Jovem Pan Agora. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Olá, bom dia. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos sempre ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 34 minutos. Vamos às principais notícias da manhã desta quarta-feira com o nosso Top 10. Agenda do presidente. Jair Bolsonaro viaja ao Piauí para inaugurar escola com o nome dele. MP da Liberdade Econômica. Medida tem texto base que altera regras trabalhistas aprovado. Comunicação do governo. Presidente demite secretário de imprensa Paulo Fona, nomeado há 7 dias. Projeto de lei. Câmara de São Paulo deve votar hoje texto para acabar com o recesso de julho. Protestos na Ásia. Aeroporto de Hong Kong volta a operar após 2 dias de ocupação. Jeffrey Epstein. Justiça dos Estados Unidos muda diretor de prisão, onde milionário acusado de exploração sexual de menores morreu. Incêndio na Grécia. Fogo na ilha de Eubeia tira moradores de casa em 4 cidades. Autonomia de Caxemira. Índia começa a retirar bloqueio à internet e telefone na região. Caso Neymar. Modelo Nájila Trindade se pronuncia sobre arquivamento do inquérito e diz que essa é uma medida mais fácil do que ir atrás da verdade. Goleiro Bruno. Poços de Caldas Futebol Clube diz ter acordo com o jogador para retorno ao futebol.
A gente vai agora ao pavilhão da AMB em São Paulo. É o segundo dia de evento da Blast You, uma feira de tecnologia, informação e empreendedorismo. Quem traz os detalhes do que está rolando por lá é o Carlos Aros. Oi, Aros, bom dia. Bom dia, Nicole. Bom dia a todos que nos acompanham. Você sabe que a gente fala sobre evento de tecnologia, mas, na verdade, aqui eu costumo dizer que a Blast é um evento de oportunidades. O que a gente mais vê aqui nos corredores do evento são os espaços onde as startups estão aqui para apresentar, cada uma delas, os seus projetos, as suas ideias e para trocar cartões, né? Sobram cartões de um lado para o outro para que as pessoas façam com que seus projetos sejam vistos e para que também vejam, conheçam os projetos do outros. Porque em algum momento rola aquele match, Nicole, e negócios surgem, negócios são feitos. É muito interessante, porque, por exemplo, eu estava aqui agora conversando, fiz até uma gravação para o Tech News com uma startup que desenvolveu uma casinha para pets e que é controlada por um aplicativo. Ela fica disponível em diferentes estabelecimentos comerciais e você está com o seu pet. Não pode entrar, por exemplo, numa farmácia, num supermercado. Você aciona por meio de um aplicativo, deixa o seu cachorro ali, ou seu pet, enfim, gato, o animal que você tiver dentro dessa casinha, monitora ele por imagens pelo aplicativo enquanto você faz as compras e etc. Ou seja, é uma aposta, uma empresa que tem 1 ano e meio e uma aposta em um segmento que está em franca expansão já há alguns anos, que é o segmento pet. Conversei com EdTech, já conversei com plataformas de RH, enfim, são empresas, são empreendedores que colocam aqui na Blast as suas ideias para serem vistas. E aí, em algum momento, tem espaços para mentorias, tem espaços onde os pitches são feitos, você pode defender o seu projeto. A Blast, para mim, desde que conheci o evento, é um espaço para oportunidades, é um espaço para que o network aconteça e para que você faça o seu negócio ser visto por outros e potencialmente aqueles outros, não só os consumidores, mas no caso das startups, os investidores, Nicole. Yaros, aproveitando, você falou aí de oportunidade, mas eu também queria falar sobre tecnologia, porque a gente até falou aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, a respeito do Facebook, que a empresa pagou funcionários terceirizados para transcrever arquivos de áudios dos usuários do aplicativo Messenger. E o que mais que você destaca desse caso por aí, Yaros? Primeiro dizer que o Facebook não é o primeiro e com certeza não será o último pego nessa prática. A gente vai lembrar que a Amazon e o Google também já foram acusados e acabaram confirmando e desativaram os seus núcleos ali de transcrição de mensagens de áudio. E qual é o objetivo quando o Facebook monta uma equipe dessa que já foi desmontada, vale dizer, que tem ali na mão da empresa? O objetivo é muito simples, é melhorar a experiência da inteligência artificial que faz as conversas por áudio, né? É aprimorar o aprendizado da máquina. E isso é feito muitas vezes com a autorização dos usuários, é que eles não sabem que concederam essa autorização para esse tipo de coleta e utilização, esse determinado fim desses dados. Então, a gente precisa ficar muito atento. Acho que a grande lição que a gente deve tirar de tudo isso é que nos termos de uso, nas autorizações que a gente concede para as plataformas, todas elas, isso precisa estar descrito. Muitas vezes está, para não dizer que na maior parte dos casos está, porque é uma obrigação legal. E nós concedemos essas autorizações. Então a gente fica escandalizado quando uma notícia como essa, divulgada pela Bloomberg e trazida aqui na Jovem Pan pela Camila Yunes hoje, é divulgada, a gente fica assustado, meu Deus, eles estão transcrevendo as nossas conversas privadas e etc. Mas no final de tudo, se a gente não olhar o que está escrito ali, o que está descrito nos termos de uso, a gente acaba concedendo essas autorizações mais de uma vez. A Amazon fez a mesma coisa, o Google fez a mesma coisa, o Facebook fez agora, foi pego fazendo agora, e o objetivo disso tudo qual é? Fazer com que o aprimoramento dos serviços por voz aconteça. E os inputs, né, são feitos manualmente, porque a máquina consegue apenas uma parte dessa captura dos registros da nossa voz. A outra metade
desse processo é feita manualmente. Os inputs são feitos por texto, porque é como a máquina consegue assimilar para que esse serviço aconteça. Uma vez que os serviços de voz e as pesquisas mostram vão crescer assustadoramente nos próximos meses, é natural saber que essas empresas estão investindo nessa frente. É uma discussão importante sobre privacidade. O Facebook já foi processado por violar a privacidade de usuários, pagou uma multa milionária agora recentemente e foi pego violando a privacidade dos usuários nos termos aí dos serviços de voz. Mas a gente tem que ficar atento porque não foi a primeira e não será a última vez que a gente vai ouvir uma notícia como essa. Obrigada, Aros, pelas informações. Bom trabalho para você. E vamos Obrigado, Nicole. Para vocês, um bom dia. E vamos agora à previsão do tempo aqui em São Paulo. É com você, Desirê Brant. É por causa de uma frente fria que continua seu avanço pela costa do Sudeste que o tempo virou em São Paulo. Hoje a quarta-feira fica nublada, com chuva e com a temperatura bem mais baixa. Aliás, a quarta-feira promete ser o dia mais frio desta semana. Principalmente entre a capital paulista e o litoral, o dia fica fechado com chuva fraca, mas a qualquer hora e muito frio. Hoje a máxima não passa dos 13 graus na capital paulista. Amanhã, quinta-feira, já não tem mais previsão de chuva. O sol consegue aparecer algumas vezes. Aí a sensação térmica fica um pouquinho mais confortável no período da tarde. Agora, de madrugada, vai fazer frio. 9 graus é a mínima prevista para o começo da quinta-feira. À tarde, a máxima fica em torno dos 20 graus. Na sexta-feira, esse ar frio perde força, devagarinho a temperatura volta a subir e, embora faça muito frio agora no meio da semana, tudo indica que o fim de semana em São Paulo vai ser de sol e temperaturas mais altas durante as tardes. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês, os estúdios da Jovem Pan. Uma parceria entre a cidade de São Paulo e Miami vai financiar a criação de um hospital universitário na zona leste da capital. O destaque é do repórter Vitor Moraes. Tem muito brasileiro que adora Miami. O clima é parecido com o nosso, tem praia, agito, é bom para fazer compras e negócios a serem explorados. Mas a recíproca também é verdadeira. O povo de Miami adora o Brasil. Inclusive o prefeito da cidade, Francis Soares. Ele esteve em São Paulo nessa terça-feira. Junto com o prefeito Bruno Covas, eles apresentaram o projeto de criação de um hospital universitário em São Paulo, na região da Moca, Zona Leste, em parceria com o Hospital do Brasil. O prefeito Bruno Covas falou da importância em atrair o capital estrangeiro, investimento norte-americano aqui para a cidade de São Paulo e lembrou que o hospital da Universidade de Miami vai atender, claro, a população, mas servir também como um importante centro de pesquisa para todo o Brasil. A ideia, inclusive, é que seja a partir de equipamentos públicos da cidade de São Paulo, uma parceria com a Universidade do Brasil, para que eles possam ajudar a prefeitura e também, mesmo sendo equipamento privado, a parte de pesquisa a ser feita é algo fundamental, porque é exatamente o futuro da economia na cidade de São Paulo. A área de pesquisa, a área de serviço, enfim, esse é a vocação hoje para a geração de emprego e renda da cidade de São Paulo. O prefeito de Miami, Francis Soares, agradeceu o convite da Prefeitura de São Paulo, disse que nunca tinha vindo ao Brasil, essa foi a primeira vez e ele espera que novos negócios surjam depois dessa reunião e disse que o Hospital da Universidade de Miami vai ser muito importante para melhorar a saúde no Brasil. It's going to be exciting to continue to promote health, wellness through this exchange between São Paulo and Miami, and hopefully creating a University of Miami satellite hospital here in São Paulo. O prefeito de Miami, Francis Soares, é o primeiro a assumir o cargo nascido em Miami. O seu pai foi também prefeito, mas nasceu em Cuba. Ele que nessa quarta-feira vai para o Rio de Janeiro se encontrar com o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, e também com o governador Wilson Witzel, e na quinta-feira parte para Brasília encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. E um capotamento deixou 5 feridos na zona sul de São Paulo. Tiago Muniz. 5 pessoas ficaram feridas depois que um carro capotou no fim da madrugada desta quarta-feira na Ponte do Socorro, zona sul de São Paulo.
Quem nos acompanha por imagens pode observar no trabalho do cinegrafista Francisco Lima Gomes que o carro ficou completamente destruído, a lataria muito danificada por essa capotagem. O caso aconteceu pouco antes das 5h30 da manhã na pista sentido centro, que teve 2 faixas bloqueadas. 2 mulheres de 20 anos foram levadas à Santa Casa em estado grave, uma delas com parada cardiorrespiratória. Uma mulher de 32 anos teve trauma abdominal e foi encaminhada ao hospital universitário. E outras 2 vítimas, um homem de 40 anos e uma mulher de 24, foram socorridas pelo SAMU, sem a informação para onde foram levadas. O carro estava em alta velocidade e 2 pessoas foram projetadas para fora do veículo. As equipes de resgate precisaram serrar a estrutura do automóvel porque 3 vítimas ficaram presas nas ferragens. Além da própria Ponte do Socorro, o trânsito também ficou complicado pelas avenidas Atlântica e Guarapiranga. No meio da manhã de hoje, a Polícia Militar, por meio das equipes de trânsito, ainda fazia o controle do tráfego do local, porque mesmo com as faixas liberadas, ainda havia muito trânsito. A situação era bastante complicada nessa, que é uma das principais saídas da zona sul de São Paulo para a região central. 11h47. A ex-candidata à vice-presidência, Manuela Dávila, deve ir à Câmara para explicar o seu envolvimento com os suspeitos de hackear os celulares de autoridades. De Brasília, Levi Guimarães. A ex-candidata à vice-presidência, Manuela Dávila, do PCdoB, pode ir à Câmara dos Deputados prestar esclarecimentos sobre a suposta relação dela com os hackers, suspeitos de terem invadido os celulares de autoridades, como o ministro da Justiça Sérgio Moro, além de presidentes dos 3 poderes. No mês passado, Walter Delgatti Neto, apontado como líder do grupo que roubou as mensagens, disse em depoimento à Polícia Federal que a ex-deputada foi a conexão entre ele e o jornalista Glenn Greenwald, que publicou os supostos vazamentos no site The Intercept. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um convite à ex-deputada. O pedido afirma que, tendo em vista que os hackers são investigados por crimes graves, o envolvimento de Manuela com eles precisa ser esclarecido, como afirma o autor do requerimento, deputado Capitão Augusto, do PL. A gente, obviamente, acha no mínimo estranho, né? Que a ex-deputada Manuela Dávila tenha intermediado isso aí. A gente quer saber mais explicações sobre isso, para deixar bem claro para essa comissão, né, qual que é a participação, até onde vai a participação, o envolvimento dela com esses criminosos que estão presos. Por ser um convite e não uma convocação, o alvo tem a opção de recusar, mas Manuela Dávila já deu sinais de que deve aceitar. Nas redes sociais, ela disse que vai, abre aspas, amar ir na Câmara falar sobre crimes cometidos por autoridades do Estado brasileiro, fecha aspas. A oposição também votou a favor do convite à ex-parlamentar. A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, defendeu a colega de partido. A deputada Manuela Dávila não é investigada neste caso e nenhum outro. Incrível. Mas ela, a única não ser investigada, foi a única a botar o telefone dela à disposição da justiça e dizer, tá aqui meu telefone, peguem a hora que quiserem. A provável audiência pública com Manuela Dávila ainda não tem data para acontecer. No caso envolvendo o vazamento das supostas mensagens de autoridades brasileiras, já vieram depor à Câmara o ministro Sérgio Moro e o jornalista Glenn Greenwald. De Brasília, Levi Guimarães. A gente fala agora de economia. O dólar opera em alta nesta quarta-feira, voltando a superar a barreira dos R$4. A moeda foi pressionada pelo cenário externo, com a contração da economia alemã e dados fracos industriais da China. Já na Argentina, o peso abriu nesta quarta com queda de 12,3%, minutos depois de o presidente Maurício Macri anunciar um pacote de medidas para aliviar a população prejudicada pela recessão e pela alta inflação do país. Macri anunciou uma série de medidas econômicas destinadas aos trabalhadores e às pequenas e médias empresas. Entre elas serão pagos bônus de até 2.000 pesos extras aos trabalhadores entre setembro e outubro. O presidente do país também anunciou que o salário mínimo será elevado, mas não informou o valor. Segundo ele, o Conselho Monetário será convocado nesta quarta para decidir o aumento.
A comissão especial da Câmara quer apresentar o parecer da reforma tributária até o dia 8 de outubro. Natasha Mazaro. O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados quer apresentar o parecer final da proposta no dia 8 de outubro. Agnaldo Ribeiro, do PP, também propôs uma série de audiências públicas para explicar a medida. Nesta terça-feira, os deputados se reuniram na primeira reunião da comissão especial, que vai analisar a proposta de emenda constitucional apresentada pelo líder do MDB, Baleia Rossi. A PEC tem como base um projeto do economista Bernard Api, que propõe a criação do Imposto sobre Bens e Serviços para substituir 5 tributos: o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Agnaldo Ribeiro também sugeriu seminários regionais para debater a reforma tributária. Para o deputado, é natural que a proposta sofra resistências e, por isso, as audiências são importantes para esclarecer os impactos da medida. Esse desafio que vai nos possibilitar levar o nosso país na modernização do nosso sistema tributário, na sua simplificação, na sua transparência e aquilo que todos nós, como cidadãos e como brasileiros, desejamos, que é ter um sistema tributário simples, transparente, justo. Agnaldo Ribeiro negou a possibilidade da criação de um imposto sobre movimentações financeiras, nos moldes da antiga CPMF, mas reconheceu que pode unificar a proposta da Câmara com a proposta que tramita no Senado e também com o texto do governo, que deve ser apresentado nos próximos dias. De acordo com o calendário do deputado, na próxima semana a comissão especial já vai dar início às primeiras audiências públicas. O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, anunciou que a capitalização da Eletrobras ficou para 2020. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. A capitalização da Eletrobras ficou para 2020. A nova previsão foi feita nesta terça-feira pelo presidente da companhia, Wilson Ferreira Júnior, após detalhar os resultados positivos do balanço do segundo trimestre deste ano de 2019, quando a Eletrobras teve um lucro de mais de 5,5 bilhões de reais e um crescimento de mais de 300% em relação ao igual período, ao segundo trimestre do ano passado. O processo de capitalização da Eletrobras vem se arrastando desde o governo do ex-presidente Michel Temer e agora o Congresso Nacional está focado em outros debates e discussões, como, por exemplo, a conclusão da reforma previdenciária, o início das discussões em torno da reforma tributária e também o debate sobre a nomeação e indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Wilson Ferreira Júnior acredita que o mais viável é pensar num processo de emissão de ações dentro do âmbito da capitalização da Eletrobras a partir de fevereiro do ano que vem. Essas janelas vão possivelmente fazer com que a gente faça uma emissão no começo do ano que vem, possivelmente a partir de fevereiro, se as coisas andarem bem aqui na Câmara. Mas é um processo de novo. Dando sequência a um processo de enxugamento da Eletrobras, a empresa deve concluir entre outubro e novembro desse ano a venda em 39 SPEs, participações acionárias que a Eletrobras tem em outras companhias. Houve manifestação de interesse pelos 6 lotes que englobam essas 39 SPEs que foram colocadas à venda pela primeira vez no ano passado, mas não houve interessados. Também até o final do ano, a Eletrobras espera colocar na rua a concorrência para a escolha de um sócio para a conclusão da obra de Angra 3, que está paralisada desde 2015. São 3 opções para a conclusão desta obra, que necessita de investimentos adicionais de 14 bilhões de reais. Do Rio, Rodrigo Viga.
No Senado, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, negou o desmonte, mas faz um apelo por mais recursos para a companhia. Matheus Meirelles. O presidente da Petrobras negou o desmonte e afirmou que a empresa precisa de dinheiro para pagar dívida e fazer investimentos. Nesta terça-feira, Roberto Castelo Branco participou de audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado. O objetivo foi discutir a privatização de refinarias e fábricas de fertilizantes da estatal. O presidente da Petrobras apontou algumas das medidas a serem tomadas. No mercado de gás, nós vamos sair inteiramente do transporte e da distribuição. Então é isso que nós vamos fazer, vendendo as participações restantes na NTS, na TAG, e vendendo a nossa participação no gasoduto Brasil-Bolívia, a TBG. E a participação nas companhias distribuidoras de gás que são detidas através da Gaspetro, da qual nós temos 51% numa joint venture com a Mitsui. Segundo Roberto Castelo Branco, há mais de 20 interessados em 4 refinarias que serão vendidas como parte do plano de desinvestimentos. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL, lamentou as dificuldades enfrentadas pelo Rio de Janeiro e destacou a importância da Petrobras para o Estado. Tenho muitas dúvidas, muitas preocupações com o futuro do nosso Estado. Está em regime de recuperação fiscal, a gente não vê uma recuperação do fôlego no Rio de Janeiro, uma dificuldade enorme de geração de novas vagas de emprego. E como há um grande investimento da Petrobras no Rio de Janeiro, uma expectativa enorme de todos nós que esse ouro negro que brota, que Deus deu para o nosso Rio de Janeiro, ele realmente se transforma em desenvolvimento do Estado, em geração de infraestrutura e principalmente, óbvio, geração de novos empregos. Roberto Castelo Branco espera que nos próximos anos o Rio de Janeiro se torne o terceiro maior produtor de petróleo das Américas. O presidente da Petrobras também fez um apelo ao Congresso para que seja aprovada a PEC que autoriza a União a pagar 9 bilhões de dólares em indenização à estatal. Caso contrário, a petroleira não poderá participar do leilão da cessão onerosa, que deve ocorrer em novembro. 11h58, ponto final no Jornal da Manhã, segunda edição desta quarta-feira. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Fica agora com Camisa 10, que você também acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Até amanhã, às 10 horas da manhã. Jovem Pan News. Jovem Pan.